O Supremo Tribunal Federal decidiu que a mídia, de uma maneira geral, a gente fala imprensa, porque antigamente era imprensa, agora é a mídia geral, pode ser responsabilizada por fala do entrevistado. Aí nós ficamos apavorados aqui. Vamos pedir ajuda aqui ao doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral e também política. Doutor Alberto Rolo, obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer falar com você e com os amigos da Nova Brasil. Doutor Rolo, nós estamos mais perto do Chilindró agora ou não? É lógico que a notícia, num primeiro momento, preocupa, mas a nossa legislação já tem proteção dos veículos de comunicação, os veículos de imprensa, contra pessoas que forem entrevistadas e, de alguma maneira, praticarem crime, né? O que o STF fez agora é deixar isso um pouco mais claro, mas mesmo assim, num primeiro momento, a responsabilidade é de quem falar, né? Você está me entrevistando, se eu falar alguma coisa errada, a responsabilidade é minha e não da empresa, mas existem aí duas condições, né? Uma dessas condições para responsabilizar os órgãos de imprensa, as empresas, é o que o STF chama de dever de cuidado. Então, principalmente, não numa entrevista ao vivo, como a gente está fazendo agora, mas entrevista que foi pré-gravada, alguma entrevista escrita, o STF, então, vai cobrar daquele veículo de imprensa que tem esse dever de cuidado, entre aspas. O que é? Se a entrevista contiver algum tipo de inverdade, algum tipo de... aquele veículo de imprensa tem esse dever de cuidado de, se publicar, fazer algum tipo de correção. Essa condição é que no momento da divulgação dessa entrevista, se o entrevistado falar alguma mentira, falar alguma fake news, e naquele momento existirem indícios de que aquilo que ele falou é falso, se o órgão de imprensa não fizer a correção devida no momento ou no momento seguinte, ele também pode ser responsabilizado. Então, são essas duas condições, Heródoto. Agora, doutor Rolo, essa responsabilidade é por injúria, difamação e calúnia? Não é só, mas também pode ser responsabilização civil, algum tipo de indenização. Compreendo. Quer dizer, o prejudicado, então, pode exigir uma reparação de ordem moral. Sim. Você sabe, Heródoto, ontem na hora do almoço a gente estava discutindo isso lá no escritório, né, entre nós, colegas, e aí nós demos um exemplo bem prático e mais ou menos recente, né? Vamos imaginar que o veículo de imprensa publique alguma entrevista com alguém que diga que tomar vacina de Covid e vira jacaré, entendeu? Se já existem elementos científicos suficientes para dizer que isso é uma mentira e aquele órgão de imprensa não tomou esse cuidado, não fez a correção, não é que não pode divulgar, pode ouvir, mas se já existem elementos suficientes que dizem que isso é uma mentira, aquele órgão tem a obrigação de dizer, olha, essa informação é do entrevistado, mas cientificamente ela está incorreta, cientificamente não existem provas. Que quer imputar responsabilidade também para os órgãos de imprensa. Agora, doutor Rolo, e se ao invés de ser uma notícia for uma charge, for uma brincadeira? Quer dizer, olha, não vou tomar vacina porque vou virar jacaré. E aí? Sim. Neste julgamento do STF agora recente, essa possibilidade de charge ou algum tipo de brincadeira está excluída, não se fala disso. Agora, tem que ficar muito evidente, né, Heródoto? Tem que realmente ser alguma coisa notoriamente, algum tipo de brincadeira, algum tipo de charge, tem que ficar isso muito claro. Porque o que interessa dos órgãos de imprensa, dos órgãos jornalísticos, é produzir notícia, falar de fatos, informar, que é o que você faz todos os dias. Então, se você fizer uma brincadeira, tem que ficar muito notório que é só uma brincadeira, que você não está divulgando um fato não verdadeiro. Agora, doutor Rolo, se a entrevista está sendo feita ao vivo como nós, e você está gentilmente aqui nos atendendo, termina a sua entrevista e eu disse, olha, as pessoas, agora nós estamos oferecendo espaço para o outro lado. Se você se sentiu atingido e tal, vem para cá que nós vamos reservar o mesmo espaço para você. Isso isenta ou não o veículo de comunicação?
Principalmente quando for entrevista ao vivo, isenta sim. Eu vou dar um outro exemplo, sem mencionar o nome das empresas. Esta semana, alguém, num programa ao vivo, disse que o ministro da Justiça e candidato a ministro do STF estaria preenchendo lá a cota dos gordos no STF, e aquele veículo de imprensa fez uma retratação alguns minutos depois, algumas horas depois. Então, a tendência é isentar a empresa de qualquer tipo de responsabilização se o ministro se sentir ofendido e quiser processar a empresa. Pode processar quem falou isso, quem deu a entrevista, e foi uma entrevista ao vivo, mas a empresa fez a retratação devida algum tempo depois. Perfeito. Doutor Rolo, muito obrigado. Nós vamos poder dormir mais tranquilo agora. Sim, Heródoto, pode ficar tranquilo, porque alguns críticos falaram, não, agora tem censura à imprensa. Não é bem assim. É aquilo que o STF chama de dever de cuidado. Se a gente sabe que aquilo é mentira, então a imprensa tem um dever de alguma maneira, deixar isso claro, porque a informação tem que ser passada da forma correta. Obrigado pelo convite, Heródoto. Um bom dia, um bom trabalho, um bom fim de semana. Muito obrigado. Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito, então tem que dar espaço. Por exemplo, falamos do jacaré. Se o Rodolfo, que é aquele meu jacaré que eu tenho lá no sítio, quiser espaço aqui para rebater o que foi falado do jacaré, está reservado, como explicou o doutor Rolo. Aí a gente não vai ter problema nenhum.